Em agosto de 1944, os soviéticos tomaram a Romênia, espólio da Segunda Guerra. Os comunistas declararam o ateísmo a religião oficial. Um homem fez um discurso contra aquilo. Perdão, eu posso falar? O comunismo transformou em mártires nossos irmãos. Agora chega! Corte o microfone! Jesus olhou para eles com amor. Corte o microfone agora! Corte o microfone, agora chega! Ele pagou um alto preço e passou 14 anos em prisões comunistas. Anos em prisões comunistas não abalaram sua fé. Através da voz dos mártires, o testemunho dramático de dor do pastor Richard Wurmbrand, conforme por ele relatado no best-seller internacional Torturado por Cristo. Quero os nomes deles. Os nomes, fale os nomes! Fale, espere! Você vai dizer, é uma questão de tempo. Wurmbrand, seja razoável, sua vida está nas minhas mãos. Sim, verdade. Minha vida não me pertence mais. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Continue. Torturado por Cristo. Versão brasileira Lex. Meu nome é Richard Wurmbrand. Eu fui criado em uma família sem religião. Minha infância foi amarga. Quando eu tinha 14 anos, eu era tão ateu quanto os comunistas de hoje. Mas eu tive a graça de ser um dos escolhidos de Deus, por razões que eu não entendo. Estas razões não têm nada a ver com meu caráter, porque meu caráter era muito ruim. Mas eu desejei, desde o primeiro dia da minha conversão, poder testemunhar aos russos. Os russos são criados desde a infância no ateísmo. Eu prometi a Deus que dedicaria minha vida a essas pessoas, para devolver suas personalidades e dar-lhes fé em Cristo. A partir de 23 de agosto de 1944... Romênia, 1944. 1 milhão de soldados russos entraram em meu país. Os comunistas tomaram o poder e então o pesadelo começou. O ateísmo se tornou a religião oficial do Estado. Proclamar Cristo publicamente tornou-se motivo suficiente para prisão e tortura. Espiões estavam por toda parte. Os líderes da igreja tinham uma escolha: ou se alistar a serviço dos soviéticos, ou
ir para a cadeia. Os comunistas habilmente seduziram a igreja. E os líderes da igreja foram facilmente enganados. Eles convocaram um congresso de cultos para todos os ministros, pastores e rabinos. Joseph Stalin foi nomeado patrono honorário. Congresso dos Cultos. À medida que a Romênia avança em direção ao seu progresso inevitável, podemos acrescentar os grandes nomes do panteão dos grandes profetas da história, como Darwin, Nietzsche, Hegel e, claro, Marx. O congresso foi transmitido em todo o país. A ideia era persuadir o público da intenção dos comunistas de cooperar plenamente com as igrejas. Minha esposa, Sabina, e eu assistíamos enquanto líderes religiosos, um após outro, subiam ao palanque e falavam palavras assegurando aos comunistas da lealdade da igreja. Está acontecendo aqui o mesmo que aconteceu na Rússia. E nosso glorioso novo governo romeno é a favor da fé. Qualquer fé. Eles vão até aumentar o salário do clero. Lenin defendeu a igreja até chegar ao poder. E dezenas de milhares de cristãos morreram em campos de concentração. Isso é loucura. Eles estão cuspindo na face de Cristo. Você não vai concordar com essa vergonha, não é? Partidului Comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre. Você sabe que se eu falar agora, você não terá mais marido. Eu não preciso de um marido covarde. Perdão. Eu posso falar? Pegue uma senha, como todos fizeram. E espere a sua vez. Sim. Ou eu posso descer agora. Você conhece este homem? Sim, Richard Wurmbrand, pastor luterano. Ele é bem respeitado. Wurmbrand. Ele não será um problema, será? Não. Um apoio de um homem de seu calibre poderia ser bastante útil para nós. A seguir, nós ouviremos o pastor Richard Wurmbrand, luterano, representando a missão da Igreja Sueca e o Conselho Mundial de Igrejas. Meus amigos, estamos reunidos aqui hoje como um santo sacerdócio de Deus para glorificar o nome de Cristo, não o partido. O comunismo transformou em mártires nossos irmãos. Como pode ser exaltado? Nosso dever não é apoiar poderes terrestres. Nosso dever é glorificar a Deus, o Criador, para glorificar a Cristo, o Salvador, que morreu por nós. É o suficiente, Wurmbrand. Seu direito de falar foi retirado. Jesus foi ridicularizado por aqueles que torturaram. Faça outro milagre. Wurmbrand, já basta. Você salvou os outros, mas não pode se salvar. Já basta. Um milagre foi. Um milagre foi. Agora chega. Ele olhou para eles. Agora chega. Ele olhou para eles com amor. Jesus olhou para eles com amor. Já chega. Jesus olhou para eles com amor. Corta o microfone dele. Esse foi o milagre. Jesus é o nosso Salvador. Corta o microfone.
Agora chega! Nossas igrejas tiveram que lidar com uma nova realidade. Os russos estavam aqui e eles não iriam embora. As igrejas registradas não estavam mais seguras, mas nós ainda queríamos compartilhar o amor de Cristo com nossos companheiros romenos e com os soldados russos ocupantes. Até meu filho, Mihai, e os amigos dele se envolveram. Eles deram um jeito de se comunicar com os russos. É chiclete, chiclete. Sumam logo daqui, seus pequenos mendigos, seus pequenos ciganos. Por favor. Obrigado. Deus te abençoe. Conseguiu chicletes? Dos oficiais de novo? E você os abençoou? E uma flor. Pai nosso, que tu abençoes esses oficiais através do amor das crianças. Amém. Amém. Com o passar do tempo, os comunistas aumentaram ainda mais o aperto. Bíblias foram banidas. As igrejas foram monitoradas. E todos estavam observando. Os comunistas sabiam que a fé em Deus era a única resistência efetiva que restava. Como membros do corpo de Cristo, estávamos comprometidos a ajudar até os comunistas a virem para a luz de Cristo. Muito esperto. Bem sagaz. Marx na capa, Jesus nas páginas. Talvez você devesse ter sido um político. Deus não nos julgará de acordo com o quanto podemos suportar, mas o quanto podemos amar. Nós amamos tanto os russos que arriscamos tudo para levar-lhes o evangelho. Eu conseguia me comunicar bem com os russos. E pregar para o povo russo, para mim, era o paraíso na Terra. Os russos gostavam muito de relógios. Eles roubavam de qualquer um.
Eles nunca os tiveram antes e agora não conseguiam se fartar deles. Um romeno que queria ter um relógio teria que ir a um quartel do exército soviético para comprá-lo. Compravam frequentemente seus próprios relógios de volta, mas nós vimos isso como uma oportunidade de compartilhar o evangelho. Ali, aquele ali é o meu relógio. Seu relógio, meu relógio. Quem pode distinguir um do outro? Mas para você, eu farei um preço, camarada. 50 léus. 50 leus? 50 leus é um roubo. Nu e ăsta ceasul meu. Ăsta e ceasul meu. Olá. O que você tem hoje? Alguma coisa boa? A melhor coleção. O que você acha? Não gostei desses. O que mais? Você tem mais? Não achei o que estou procurando. Deve haver outros. Eu tenho uma pergunta. Dentre vocês, existe algum Pedro ou Paulo? Vocês sabiam que sua igreja ortodoxa tem um dia especial em que celebram São Pedro e São Paulo? Sabem quem era Pedro e Paulo? Não? Você não veio aqui para comprar relógios, não é? Tudo bem. Quando os soldados percebiam que estávamos lá para falar sobre Deus e a Bíblia, fechavam as portas e se reuniam. Era extremamente perigoso. Mas eles estavam tão ansiosos para aprender mais. Bem, Pedro era um trabalhador. Um pescador. Até conhecer um homem chamado Jesus. Pedro e Paulo passaram a vida inteira dizendo aos outros que o Filho de Deus havia perdoado os pecados deles e aberto um caminho para a vida eterna. Muitos se entregaram a Cristo e pudemos distribuir milhares de evangelhos dessa maneira. Провели всю жизнь, рассказывая другим, что... Славяю святого Петра и Павла? Claro, a alegria de arrebanhar mais um para Cristo é sempre misturada com um sentimento de que há um preço a ser pago. Certo. 50 leus. Como foi tudo? Infelizmente, alguns de nossos irmãos e irmãs foram pegos e severamente espancados. Mas eles não traíram nosso trabalho. Estávamos nos deparando com um tipo inteiramente novo de cristãos. O cristão da igreja subterrânea. Dragostea
Eles espalhavam a obra de Cristo, assim como nos dias dos apóstolos. E nos encontrávamos em nossas casas. Sempre fomos cautelosos com os olhos espiões que vinham de todos os lugares. Nosso ministério para os russos estava dando frutos. Um jovem chamado Peter. Ele veio com o exército russo. Não foi suficiente para Peter aceitar a Cristo. Ele queria ser batizado. Петр Радманович Ковалев, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Os batismos eram muito arriscados. Havia muitos informantes entre nós, e apenas os mais confiáveis poderiam ser convidados. Mas Peter insistiu e nós concordamos. Nossa igreja subterrânea era modesta em tamanho, mas estava crescendo, em número e em coragem. Depois de ser batizado, Peter arriscou a vida dele, contrabandeando Bíblias para outros russos. Ele foi um exemplo para muitos dos novos crentes. Por favor, seja cuidadoso. Você sabe muito bem o que acontece se for pego. Você será tratado pior do que os crentes romenos, se isso for possível. Se minha vida fosse minha, eu já teria desistido. Mas todos nós pertencemos a Cristo, não é? Você mesmo deu o exemplo. A última vez que ouvi falar de Peter, ele havia sido pego e enviado para a prisão. Se ele já está no céu ou continua a boa luta na terra, eu não sei. Mas Peter serviu corajosamente e tivemos uma nova lição. Toda alma ganha por Cristo também deve ser ganhadora de almas. Não importa o custo.
Está muito bonito. Quer saber? Acho que você deveria fazer o casamento. E eu vou brincar nas ruas o dia todo. Não. Não? Não? Não. Não? Tudo bem. Te vejo na igreja em 1 hora, ok? 1 hora? Se eu sair agora, chego lá antes de você. Não nos faça esperar por você. Alguma vez eu me atrasei, querida? Não. O resto de nós é que sempre chega cedo. Verdade. Sabina ficou preocupada por eu estar atrasado para o casamento. Eu não tiro a razão dela. Eu me distraía com facilidade, especialmente por aqueles mais inocentes entre nós. La pimbare? Ehi, Teramini, come ti chiama? Come lo chiama? Naquele dia, Sabina estava certa em se preocupar. Eu iria me atrasar. Eu sabia onde eu estava indo. Esse tipo de sequestro havia se tornado comum. Com licença. Não fale. Responda-me apenas uma pergunta. Não vamos te contar nada. Deixa ele perguntar. Que diferença faz? Que dia é hoje? O quê? A data. Eu gostaria de saber a data. Ele ainda nem foi espancado e já enlouqueceu. Eu havia descoberto 366 versículos da Bíblia que nos instruem a não temer. Um para cada dia do ano. E até um para o ano bissexto. Sabe quem nós somos? Sim. E onde estamos indo? Sim. E tudo que quer saber é a data. É 29 de fevereiro. Era ano bissexto. 29 de fevereiro de 1948. Me lembrei de um verso para esse dia. Salmo 56, versículo 3. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Fez um belo discurso no Congresso. Você deve ter muitos amigos. Amigos que te ajudam. Não? A gente pode fazer um acordo. Você me entrega o nome deles e talvez eu ajude você. Eu não gosto de torturar pessoas, mas posso atirar em você. Coronel, o senhor diz que pode me dar um tiro. E se o fizer, eu simplesmente irei para quem eu amo. Existe um Deus
E existe uma vida eterna. Nós não somos assassinos como os nazistas. Queremos que você viva e sofra. Deixe-me apresentá-lo ao camarada Brizaro. Tarja Brizaro. Você já viu um cárcere antes? Você vai adorar. Fomos forçados a ficar em caixas de madeira, um pouco maiores do que nós. Pregos afiados em todos os cantos da caixa. Ficávamos por horas intermináveis, às vezes até dias. Eu não gosto de falar muito sobre o nosso sofrimento horrível. Quando falo disso, não durmo à noite. Fale comigo. E não com seu Deus. Vou te mostrar alguns brinquedinhos. Eu me lembro de um pastor chamado Floresco. Os comunistas queriam os nomes da congregação dele. Mas ele se recusou a trair seus irmãos e irmãs.
vou falar! Eu digo! Eu vou te dizer o que você quiser, eu digo! Eu falo qualquer coisa! Eu te dou os nomes! Pai, não! Eu sei que o senhor não é um traidor! Fale de Jesus o máximo que puder! Fale de Jesus o máximo que puder! O quanto puder! Você quer mais? Não! As paredes estavam cobertas com o sangue do menino. Mas ele morreu com o nome de Jesus nos seus lábios. Nosso querido irmão Floresco nunca mais foi o mesmo depois de testemunhar a morte de seu filho. Quem poderia ser? Durante 3 anos, eu fui mantido na solitária. Eu só tinha meus pensamentos para me fazer companhia. Mas eu tinha Deus. Lembrei-me do que o mártir Savonarola escreveu. Ele disse: existem 2 tipos de cristãos. Aquele que sinceramente acredita em Deus e aquele que sinceramente acredita que acredita. Eu acreditava em Deus. Agora o teste havia chegado. Todas as noites, quando o sino batia às 10, sinalizava que era hora de dormir. E eu começava a minha rotina noturna, começando com a oração. A oração, claro, era proibida. Orando de novo? Sabina também tinha sido presa. A polícia secreta apareceu no meio da noite, acusando-a de esconder armas em nosso apartamento. Abra a porta! Sabina Wurbrand! Sabemos que esconde armas aqui. Não há armas aqui. A única arma que temos nessa casa é essa. Permita-me orar e irei com você. Querido Pai, o Senhor disse que somos perseguidos, mas não abandonados. Então, por favor, não nos abandone agora. Que o nosso sofrimento glorifique. E, através de tudo isso, possamos manifestar o seu amor. Amém. Amém. Mihai, olhe para mim. Você tem que ser forte. Agora estou pronta. Sabina! Sabina! Mihai! Sabina, juntamente com milhares de outros presos políticos,
foi mandada para trabalhar cavando um canal que deveria ligar o Mar Negro ao rio Danúbio. O canal foi considerado um símbolo da grande conquista comunista. Alguns engenheiros comunistas tentaram alertar os líderes do partido que o canal, como projetado, não funcionaria. Esses engenheiros foram baleados. A cota do dia era movimentar 8 jardas cúbicas de sujeira por mulher, em qualquer condição. Todos os dias, Sabina repetia uma escritura. E muitas vezes, ela percorria todo o acampamento. Agradeça ao Senhor, pois Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Agradeça ao Senhor, pois Ele é bom. Chega de conversa! Você quer uma noite no cárcere? Hoje é sábado. Deve ser sábado. Estão batendo nos adventistas. A oração foi minha única saída. As surras não me impediriam de falar com Deus. Minha esposa e meu filho estavam sempre em minhas orações. É como eu os mantive por perto. Hasta cara de paz. Ele está precisando de um banho. Joga ela no canal. Cadê o seu Deus agora, hein? Por que ele não te salva? Ele me salvou. Pelas suas mãos eu ainda estou viva. Sabina quebrou 2 costelas quando bateu nas pedras do rio Danúbio naquele dia. As mulheres sofreram muito. E muitas morreram nos campos de trabalho. Sempre que me tiravam de uma cela e me colocavam em outra, eu encontrava outros crentes. Naturalmente, pregar na prisão era estritamente proibido. Nunca foi um problema ser pego. Era apenas uma questão de quão ruins as surras seriam quando você era pego. Order! Iar predici!
Eu testemunhei muitas vezes um irmão ser arrastado de nossa cela para a sala de espancamento, porque ele estava pregando. Ele era chutado, cortado, espancado com paus e todo tipo de tortura. Onde eu parei? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós não paramos de pregar. Nós fizemos um acordo com os guardas. Nós pregávamos, eles batiam. Todos ficavam felizes. Meus pés foram espancados com tanta frequência e tão brutalmente que eu nunca mais voltaria a andar normalmente. Você não tem piedade no seu coração. Não se pode fazer omeletes sem quebrar alguns ovos. Diz Lenin. Mas quando você quebra um ovo, ele não sente nada. Nós somos seres humanos. Toda surra produz dor. Eu não ligo. Deus não existe. E não existe punição para o mal. E graças a Deus que não acredito nele. Pois assim eu posso expressar todo o mal que tem aqui no meu coração. Lamento se um crocodilo come um homem. Mas não posso censurar o crocodilo. Aprendi que o mesmo pode ser dito dos meus torturadores. O comunismo despojou-os de qualquer forma de humanidade e eles mergulharam sem pensar nas profundezas da crueldade. A escuridão governava todas as ações deles e somente o amor de Deus poderia restaurá-los. Orando novamente? Orando? Seu idiota! Sua esposa está na prisão, seu filho é órfão! Sua vida se foi e ainda assim você ora ao seu Deus imaginário, idiota! Que motivos você ainda poderia ter para orar o quê? Eu estava orando por você. Enquanto estava na prisão, contraí um caso grave de tuberculose. Naquela época,
a tuberculose era muitas vezes uma sentença de morte e foi transferido para uma prisão nas montanhas dos Cárpatos. Se um prisioneiro piorava ali, ele era enviado para a Sala 4. Ninguém jamais voltou da Sala 4 vivo. Se Deus é meu pastor, do que mais eu preciso? Se Ele me colocou deitado nessa cama, como posso praguejar? Alguns que pregavam nas prisões tinham sido pastores, mas a maioria era leigo que foi simplesmente inspirado pelo Espírito Santo. Um desses homens se chamava Machevich. Ele estava extremamente doente. De alguma forma, a família dele descobriu o quão doente ele estava e enviou remédios que poderiam salvar a vida dele. Boas notícias, Machevich. Acabou de chegar um pacote para você. Com remédios. Vem cá. Não, não. Só ele. Não tenho permissão para dar remédio aos prisioneiros. Se me ajudar, te dou ele e você vive. O oficial queria a mesma coisa que eles sempre querem: nomes. Não serei um traidor. Ah! Bravo! Adoro soldados corajosos. Ele disse ao Machevich que outros estavam falando e que os relatos deles fizeram ele apanhar mais. Cristo nos ensinou a amar nossos inimigos. Não vou pagar mal com o mal. Machevich morreu na minha presença. Eu o vi entrar na eternidade enquanto orava a Deus. Eu vi muitos homens morrerem naquele quarto. E aqui está um fato notável: nenhum morreu ateu. Nenhum deles morreu sem fazer as pazes com Deus. Muitos entraram no quarto 4 como incrédulos de carteirinha. Mas eu vi a incredulidade deles entrar em colapso sempre diante da morte. Assim como muitos homens se consideram religiosos e não são, alguns pensam que são ateus e não é bem assim.
Após a sua libertação, Sabina não tinha ideia se eu estava vivo ou morto. Até que um dia, um amigo me encontrou no quarto 4. O Dr. Luigi era subterrâneo e disfarçado. Ele se tornou um cristão e queria renunciar ao Partido Comunista. Mas nós imploramos para ele ficar e encontrar uma maneira de servir a Cristo. O sacrifício dele foi o maior de todos, pois até mesmo a família e amigos acreditavam que ele havia traído Deus e voltado para o partido. Wurmbrand? É você? Disseram que havia morrido. Talvez amanhã. Sabina ficará aliviada. Pelo menos por mais um dia. Pode levar uma mensagem para ela? Eu posso. Diga a ela que eu estou vivo. Diga a ela que eu a amo. Diga a ela que Deus está aqui. Pergunte a ela se ela pode mandar algumas costelas de porco com pimenta. A comida aqui é terrível. Você não parece bem, Richard. Minha alma canta, mas meu corpo nem tanto. Tuberculose não é brincadeira. Precisa de remédios. Tentarei mandar alguns. Então tente e consiga alguns para todos nós. Sem remédios você vai morrer. Eles me disseram que eu tinha 2 semanas há muitos meses. Eu perdi a contagem dos dias. Algum problema, doutor? Sim. Este homem está ardendo em febre. Ele precisa de remédios, ou então ele... Vai morrer? Todos vão morrer. Aqui é o quarto 4. A ideologia comunista é nada mais do que a religião de Satanás na Terra. O Manifesto. Como dizia aquele que passou pelas prisões comunistas. Ela foi a responsável por centenas de milhares de vítimas entre nós. Não conseguiu, no entanto, quebrar aqueles que, não querendo perder suas almas, mantiveram-se firmes com todo o seu ser a Cristo, suportando sofrimentos horríveis e, finalmente, morrendo nas mãos dos comunistas. Eles adquiriram a coroa da glória. Sando Tudor combateu os comunistas formando um grupo de oração. Ele passou 25 anos na prisão. Mircea Vulcanescu. Ele dormiu em pedra molhada para impedir que seus colegas perecessem. Ele morreu de pneumonia após 8 anos na prisão. Petri Tutela, PhD, sentenciado a 18 anos de trabalho forçado. Ele disse que foi uma honra sofrer pelos romenos e sua fé. Loan Lanolid. Ele passou 25 anos apanhando e sendo torturado em prisões comunistas. Ele nunca negou sua fé em Cristo. Valério Galeno. Foi mandado para a prisão por ser filiado em um grupo ortodoxo. Sacrificou a vida por dar remédios a Richard Wurmbrand. Há centenas. Cada um com uma história. Eu tive o privilégio de estar na mesma cela com grandes santos, heróis da fé que se igualaram aos cristãos do primeiro século. Eles doaram suas rações reduzidas, entregando-as ao prisioneiro mais fraco. Eles compartilharam comunhão com o pouco que tinham.
Eles testemunharam fielmente aos seus torturadores. Eles prazerosamente morriam por Cristo. Até nossas correntes se tornaram instrumentos musicais e nós adorávamos o Senhor juntos. O sobrenatural se tornou o natural. Eu vi coisas tão lindas. Ao todo, eu passei 14 anos na prisão. Em muitos deles, não conseguia ver as estrelas, pássaros ou até mesmo uma borboleta. E eu ainda amo os russos, até os comunistas, com todo o meu coração. Eles podem matar cristãos, mas eles não podem matar o nosso amor. Eu odeio o sistema comunista, mas eu amo os homens. Nós experimentamos uma nova forma de cristianismo. O tipo em que o amor de Cristo conquista tudo. Richard Wurbrand, sua esposa Sabina e o filho Mihai foram resgatados da Romênia em 1965. Eles lançaram um ministério mundial para ser uma voz para aqueles que são perseguidos. Em 1967, Richard escreveu o livro Torturado por Cristo. Ele disse que foi escrito com caneta e lágrimas. Ele escreveu enquanto sua esposa chorava. Jesus, Lord, oh help me always to remember how your miracle delivered me from pain, how your love has freed my captive heart forever. By your grace, you've always been my one defender. I was dead, and then you gave me life again. Yes, you gave me life again. Essa música do filme Torturado por Cristo foi escrita por Nikolai Moldovó, um colega de cela de Richard nas prisões comunistas. O nome da música é Nansayuti, quer dizer não esquecerei. The torment and the sadness, I was helpless, so I called upon your name, and you answered me with mercy's tender kindness, shone your hope to take away my sorrow's darkness, and the light upon your face now shines on me. Yes, forever shines on me. Clouds and no more sorrows in my heart. With the sacrifice of praise I kneel before you.
With a prayer of thankfulness, I will adore you. Jesus, Lord, you are the treasure of my life. Yes, the treasure of my life. Vamos reunir os nossos pensamentos diante do Senhor. Levantem-se e adoremos o Senhor com nossa música. Busquem a liderança dele sobre como responder a este filme que acabamos de ver. Vamos lá. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when strength cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone.